É o tempo de nós fazermos a nossa confissão a Deus, a Jesus, a Allan Kardec, pela gratidão que nós temos à mensagem espírita, pelo bem que ela nos vem fazendo à alma, à vida, nos transformando de uma forma integral. Qualquer dificuldade é nossa, mas a doutrina é lógica, é cheia de amor, de raciocínio, de sentimento. Como ouvimos, ela é ciência, filosofia e religião. Religião fica por nossa conta, das nossas atitudes. Se completa com os nossos atos, com o nosso dia a dia. Você vai fazer da sua vida a sua religião. Então, doutrina espírita é ciência e filosofia com consequência religiosa. É uma religião do mundo espiritual. Ela veio na sua alma. Ela é divina em seu mundo interior. Ela independe das informações do mundo. É Jesus de volta. Doutrina espírita é Jesus de volta. E a nossa religião nasceu conosco, nas nossas almas. Ela é herança de Deus. A opção é que faz a diferença entre você e o seu irmão ou seu colega. A diferença é a opção que você faz para a sua vida. E como nesta época nós estamos sempre mais sensíveis, nós nos lembramos mais de Jesus, lembramos do seu nascimento, das suas lutas, das suas dificuldades, da sua renúncia para que nos deixasse a mensagem de Deus, com aquela pureza própria do Espírito luminar, que desceu dos céus, deixou as estrelas, e veio conviver com um mundo cuja maldade foi tão grande que nunca houve igual. Em nenhum tempo a maldade e a maledicência se entenderam tão bem quanto na época em que o Cristo viveu em espírito e corpo físico entre a humanidade. E hoje em espírito ele está presente. Aqui, ali ou acolá, a sua mensagem se faz ecoar nas almas sinceras e sensatas. Então, nós queremos deixar uma mensagem de carinho, não só para os nossos irmãos frequentadores da casa, já habitualmente frequentadores, mas para os nossos irmãos que viajaram tantas horas para nos trazerem o carinho de suas almas, na presença jovem também, nos estimulando ao trabalho, à continuação do esforço, da vigilância, porque nós sabemos que a idade do corpo físico é uma responsabilidade muito grande. Se Deus nos concedeu esse tempo todo no corpo, é porque nós temos deveres com aqueles mais jovens fisicamente. Então eles esperam de nós o exemplo, a coragem para seguir o Cristo, a coragem para vencer a nós mesmos, porque a maior guerra é nós vencermos os nossos defeitos, as nossas dificuldades e caminharmos à senda do bem. Então as dificuldades existem, como também ouvimos, mas a vitória é sempre do bem. E em contrapartida, os jovens também, que esperam por nós, nós esperamos também dos jovens. Esperamos do esforço do jovem, da coragem, da saúde, da força do jovem, da sua determinação, porque os jovens dos nossos dias são determinados. Eles estão procurando o Cristo vivo. Já não se contentam mais em ver Jesus na cruz sacrificado, vencido pelo mundo. Os jovens de hoje já descobriram o Cristo vivo, o Cristo libertador. À luz, pela lente de aumento da doutrina espírita, os jovens atualizados e bem informados já sabem que o Cristo venceu o mundo. E a vitória do bem se fez e nos estimula com essa coragem de vencermos as nossas deficiências, vencermos as dificuldades que o mundo nos apresenta e seguirmos o Cristo. É evidente que nossos passos são estreitinhos, mas é no caminho que ele nos apontou. Por quê? Porque a doutrina espírita é um holofote que mostra aquela força luminosa, nos mostra o caminho que o Cristo nos apontou. E nós vamos seguindo-lhe os exemplos. Aqui, ali, acolá, nós nos encontramos errando, mas
acordados para o acerto. Então a gente tem lucidez, as intuições se fazem para que não erremos tanto, para que acertemos mais. Então, o que nós queremos deixar para os nossos irmãos visitantes, mas um pontinho do porquê eu sou espírita. Porque desde a infância eu fui criada na Igreja Católica, família libanesa, e morei no interior, na lavoura mesmo, e eu via os espíritos, eles se deixavam ver por mim, eles falavam comigo. E naquele tempo, a história conta, porque nossos irmãos não têm idade para saber daquela época, que no interior, ou mesmo a cultura não informava e chamava tudo de assombração, alma do outro mundo, lugar mal assombrado, almas sofredoras. E eu via os espíritos bons, espíritos que me ajudavam, que me davam orientação, mas que a religião dos meus pais, com a qual eu fui criada e orientada, não sabia informar. Eu procurava então a igreja, procurava os padres, pedia socorro, que eu não estava dormindo mais, meu quarto cheio de coisas, eu não sabia o que era. Gente, não podia ser porque ninguém via, só eu ouvia, então não podia ser gente, era coisa. E os padres naturalmente entendiam, mas coitados, não podiam falar. Ele era padres, pessoas boas que gostariam de me ajudar, mas tinham que ser leais à igreja deles. Então mandava fazer um terço, uma novena, junto do tal altar. E eu ia, me ajoelhava junto ao altar, fazia prece, me benzia, aquelas coisas também se ajoelhavam comigo, oravam comigo, se benziam, ficavam felizes da vida, porque eu estava fazendo coisa boa, eles gostavam daquilo, estavam acostumados, e voltavam comigo para casa. E a vida continuou assim, dos 9 anos aos 22. Os espíritos conviveram comigo, aqueles que precisavam de orientação, mas não eram maus, e aqueles que me orientavam, me mostrando o caminho que um dia eu ia encontrar com mais clareza. E o tempo se passou, só aos 22 anos eu encontrei a doutrina espírita, eu já não aguentava mais. Então eu disse para a pessoa que me orientou, procure um centro espírita, você é médium. Eu me benzi, minha gente. No rosto, a presença dele, eu fiz o sinal da cruz, não aceitei, eu falei, eu sou católica, não aceito essas coisas. E ele me informou, não, você não conhece nada parecido, não é o que você sabe. Eu procurei. E no centro eu escutei algumas palavras que me valeram para sempre. Por isso, a doutrina espírita nos pede para sermos simples na nossa palavra, na pregação, na prece, como simples é o Evangelho de Jesus. Não adianta muita empolação que ninguém entende. É preciso falar com clareza, com lucidez. Então, o expositor disse assim, que os espíritos não morrem, que o corpo é que morre, o espírito se liberta e continua se comunicando conosco. Muita gente vê os espíritos, pronto. Foi bastante para mim. Eu me libertei do medo. O medo, essa força poderosa que desequilibra muita gente nos nossos dias. E põe muita gente doente, porque muita gente, como todos são médiuns, nem sempre vê espíritos bons e amigos. Pelo desconhecimento das verdades de Deus, quase sempre o ser humano é ligado a espíritos sofredores. Dentro disto, o encarnado sofre também as influências, a sintonia. E eu entendi que a que eu estava vendo era espírito. Já fui para casa mais calma, embora meu quarto continuasse cheio, embora a vidência sempre existiu. Esse trabalho é dirigido pela vidência, não pela cultura, não pelas coisas lidas no livro, que não teria menos crédito nem menos valor, mas não é o meu caso. Eu continuei, então, vendo os espíritos, mas passei a ter força sobre eles. É Jesus quem disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu conheci a verdade do Cristo, perdi o medo de qualquer coisa. Então, entende-se que o espírita não tem medo de nada. Aliás, o espírita só tem o medo de fazer mal aos outros.
Este é o único medo que deve acompanhar o espírita, de fazer mal a alguém, fazer alguém sofrer por palavras, atitudes ou por pensamentos, já que o pensamento é força poderosa, já que a gente emite pensamentos negativos ou sadios, vibrações sadias ou negativas, daqui para lá e de lá para cá, depende da nossa afinidade. Então, vigiai e orai de Jesus para não cair nas tentações do mundo exterior e interior também. Então, pensamento sadio, palavra sadia, sentimento sadio. Para isto, nós precisamos estudar a doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec. Depois que eu conheci a doutrina espírita, minha gente, eu passei a amar a Deus, me perdoe eu dizer assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. Esse é o testemunho que eu quero deixar para aqueles que não me conhecem. Tenho coragem de lutar e vencer as más tendências que naturalmente existem na criatura humana. Por amor a Deus, eu amo meu próximo. Não tenho nada a ver se ele fez mal ou fez o bem, fez o mal contra mim, não me interessa. Interessa o que eu faça para ele. E isto, quem me conhece, acompanha a minha vida, tem testemunha disto. Depois, então, eu passei a ser feliz e não me afastei mais do centro. Então, certa feita, minha mãe, ainda muito presa, né, à Igreja Católica, e falou para mim, minha filha, você já sarou? Para que você continua ainda ao centro? Nós somos católicos. Eu falei, mãe, a igreja da senhora não pôde me ajudar. Quem me ajudou foi o Espiritismo. É lá o meu lugar. E se eu puder ser útil, eu vou ser útil. Se eu não puder, eu vou continuar frequentando. A senhora me aceite a si mesma. E ela ficou caladinha, nunca mais ela reclamou. Depois disto, eu tive luta comigo mesmo, porque eu pensava, até então, né, não tinha orientação, que era o bastante falar, eu frequento o centro, eu sou espírita. Não, eu fui descobrir que eu tinha que travar realmente uma guerra para vencer o meu gênio. Eu era criança, naquele tempo a gente era jovenzinha, a gente era criança, a gente não lidava com informações, não tinha informação do lar, da família, o respeito ao próximo. A gente me perdoem outra vez, porque eu preciso de muito perdão, porque eu falo tudo que minha alma sente como felicidade de Deus. Nós estamos sentindo falta do amor, da dignidade, do respeito a Deus, respeitando a sociedade, do amor a Deus, amando as criaturas. O vestir os nus de Jesus, o dar de comer, que o Mestre nos informa, tudo isto nós estamos sentindo falta. Mas somos pequeninos, somos frágeis ainda. Precisamos de uma multidão que pense e haja dessa forma. Nós precisamos de braços fortes, ombros amigos que nos sustentem nesse caminho apontado pela manjedoura, porque ninguém consegue vencer-se ou vencer o mal do mundo sozinho. Nós precisamos de multidão. E o espírita se conforma muito com o centro, com 10 pessoas, porque o espírita, ele quer mesmo conviver com o mundo espiritual. Eu não tenho essa elevação. Eu quero viver com o mundo espiritual, mas com a multidão em meu derredor, porque eu sou um espírito muito velho, muito antigo, muito endividado com a multidão. E eu preciso falar para a multidão que Deus existe, eu tenho certeza. E Jesus está entre nós como médico sublime. Nós precisamos falar em Jesus, deixar que sintam a presença curadora do Cristo. Para isso, nós temos que vestir os nus, dar de comer a quem tem fome. Nós precisamos ter uma palavra amiga para aqueles que de nós se acerquem. Nós precisamos ajudar a velhice desamparada. Nós precisamos socorrer a criança sem lar, sem família. Precisamos ter mais caridade
ter menos melindre e aceitar a limitação do nosso próximo, porque nós também somos altamente limitados. E dentro desse contexto, nós vamos sentindo a beleza do convívio com os mentores espirituais. Quanto mais elevado o espírito, mais ele trabalha, mais ele tem amor por nós, mais ele espera, porque nós, os encarnados, precisamos confiar no ser humano. Porque o dia que nós não pudermos mais confiar no ser humano, o mundo está no fim. E o mundo não tem fim. E nem nós somos eternos. Então é importante que nós mereçamos a confiança do nosso próximo. Por isso, orai e vigiai, para não cairmos nas tentações do mundo exterior e do mundo interior. Está na época de nós fazermos uma higiene íntima da nossa alma e guardarmos material de amor, de solidariedade, de renúncia. Não é de renúncia do mundo, não. Nós precisamos de viver no mundo, entendendo que nós não somos do mundo. É renúncia do excesso. Tudo que é excesso está errado. Excesso do bem precisa ser dividido. Excesso no mal precisa ser destruído, vencido. E o bem vai vencer o mal, porque o bem é mais forte porque ele é de Deus. Então nós temos que chegar com a doutrina espírita na alma da multidão. Nós temos que chegar com a mensagem espírita nos corações, principalmente dos jovens, porque são jovens a garantia do nosso futuro. Nós então esperamos pelo trabalho dos jovens, e os jovens precisam de nós, os exemplos de dignidade, de seriedade e de respeito. Então ninguém pode dizer, eu estou isento de responsabilidade, de forma alguma. Seja rico, pobre, culto ou inculto, pobre ou velho ou jovem, nós temos deveres com o Evangelho do Cristo. Precisamos ser sentinelas da Boa Nova, sentinelas com a arma do amor, da solidariedade, do respeito, esquecendo o mal e fazendo o bem. Então, eu me lembro bem, antes da doutrina espírita eu era uma criança sofredora, não por doença, mas por viver num mundo estranho da humanidade que eu posso chamar. A humanidade que me cercava não entendia a doutrina espírita. Depois da doutrina espírita em minha alma, realmente eu sou uma pessoa feliz. Não porque eu não tenha problema, imagine. Todos nós temos problemas porque nós não vivemos fechados numa redoma. Nós temos família e vivemos com a família universal. E nos sentimos família de todos os irmãos que passarem por nós. Então, eu quero agradecer a Jesus ter permitido a vinda de Allan Kardec, aquela alma sensata, leal a Jesus, que prosseguiu com o trabalho do Cristo, trazendo a mensagem de Jesus para a ciência, ensinando a pensar como espírito eterno, ensinando a viver como eterno que somos e amar o nosso próximo como nossos irmãos, nos ensinando a reencarnação. Lembrando a todos nós, porque não foi Kardec que inventou a reencarnação. Jesus já falava nela, antes dele já existia na cultura. E Kardec veio confirmá-la para as gerações futuras e nos ensinou a conversar com os espíritos. Tirou a venda que nos impedia a visão. E hoje, com a doutrina espírita, nós enxergamos, além do corpo físico, além do teto, além das paredes. Abraçamos o espírito encarnado e recebemos abraço dos espíritos amigos desencarnados. Por isto, a felicidade existe, mas ela é de nível espiritual. É aquela felicidade que o ladrão não rouba, que o tempo não consegue destruir, que as decepções do mundo não têm acesso a ela. É a felicidade anunciada pelo Cristo. É Deus que criou seus filhos para serem felizes. E a doutrina espírita nos mostra o caminho para essa felicidade.
o caminho, cobrindo as suas pegadas, esquecendo o mal do mundo, esquecendo as maldades que fizeram com Jesus e lembrando sempre do bem que Jesus sempre nos fez e nos faz sempre e nos fará para sempre. Ele é o nosso irmão, representante da humanidade junto a Deus. Ele é o caminho realmente, é a verdade, é a vida que nós gostaríamos de viver. Para isto, nós temos que lutar para vencer as más tendências que ainda tentam nos dominar. Mas o bem é forte e ele deve crescer nos nossos corações, nos amando mutuamente, trabalhando juntos para que uma multidão conheça o Cristo pela ótica espírita. É trabalho seu, meu irmão, é trabalho de todos vocês, é trabalho de todos nós. Doutrina espírita é religião universal. Ela está na sua alma, no seu sentimento. Que Jesus a todos nós abençoe. Abençoe nossos irmãos que nos ajudam a caminhar. Abençoe a todos que nos ajudam a manter essa comunidade com suas portas abertas. Abençoe aqueles que nos visitam e nós lhes dizemos: sejam bem-vindos, Jesus existe e é nosso amigo. O nosso abraço aos nossos irmãos visitantes e que eles levem para as suas terras, para os seus lares, para os seus amigos, o nosso carinho, a nossa gratidão. Graças a Deus.